De volta aos assuntos internacionais, depois daquele bate-boca, com o presidente Donald Trump, Volodymyr Zelensky foi bem recebido no Reino Unido. Fabrício Natzky, nosso repórter, para quem não sabe, ele é editor de internacional, monitora tudo, que acontece nos principais países do mundo. Fabrício, conta para a nossa audiência como é que foi esse encontro entre o líder ucraniano com o primeiro-ministro Keir Starmer. Pois é, Caniato. O Volodymyr Zelensky foi recebido e muito bem recebido por Keir Starmer lá em Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro do Reino Unido em Londres. Ele chegou hoje pela manhã ainda em Londres e à tarde agora, à tarde, finalzinho da noite lá já na Europa, comecinho da tarde aqui no Brasil, Volodymyr Zelensky e Keir Starmer se reuniram lá em Downing Street, principalmente, entre vários assuntos que eles tinham para destacar, para firmar um acordo, um empréstimo de 2,8 bilhões de dólares, quase 3 bilhões de dólares, em ajuda militar do Reino Unido para a Ucrânia. Esse dinheiro deve ser utilizado para a compra de novos armamentos para o exército ucraniano e o primeiro-ministro Keir Starmer fez questão de destacar que trata-se de um empréstimo, ou seja, em algum momento eles esperam que a Ucrânia devolva esse dinheiro para o governo do Reino Unido. Com esse dinheiro, inclusive com esses 2,8 bilhões, o Reino Unido passa para uma posição, inclusive, de grande destaque dos países que já fizeram doações ou empréstimos para a Ucrânia desde o início da guerra, lá em fevereiro de 2022. Guerra essa que completou agora há pouco 3 anos nas últimas semanas. Com isso, o Reino Unido passou a ter emprestado mais de 17 bilhões de dólares para os cofres do governo ucraniano, ainda bem distante do montante doado pelos Estados Unidos, que passa ali da marca dos 100 bilhões de dólares. Mas é um dinheiro significativo para a Ucrânia neste momento. Apesar disso tudo, essa não foi a única agenda do primeiro-ministro Volodymyr Zelensky, do presidente Volodymyr Zelensky por lá, esse encontro com Keir Starmer. Amanhã ele se reúne com o rei Charles, lá no Palácio de Buckingham deve acontecer esse encontro, foi confirmado inclusive pelo primeiro-ministro Keir Starmer que eles irão se encontrar, o rei e o presidente da Ucrânia, mas também, mais importante, haverá amanhã lá em Londres um encontro com 15 chefes de Estado de países europeus e também com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Eles devem debater a segurança europeia e também um plano de paz para a Ucrânia. Segurança europeia porque há um temor entre os países europeus, principalmente da OTAN, que a Rússia não queira parar no território ucraniano, que após a finalização do conflito com a Ucrânia, a eventual finalização do conflito com a Ucrânia, que as tropas russas avancem em direção a outros países europeus, principalmente aqueles ali fronteiriços, como é o caso principalmente da Finlândia, da Suécia, países muito próximos que não têm uma capacidade de defesa grande. É importante destacar que isso tudo acontece, claro, como você bem trouxe, Daniel, depois do bate-boca, ontem lá na Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca, entre Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o vice, J.D. Vance. Zelensky precisou sair de rompante lá da Casa Branca, saiu às pressas da Casa Branca, não assinou o acordo de exploração de minerais que era aguardado para ser assinado ontem, na expectativa de que com esse acordo a Ucrânia conseguiria garantias de segurança dos Estados Unidos e voltou, saiu mais cedo lá dos Estados Unidos, acabou indo já um pouquinho mais cedo, inclusive, para Londres. Mas pelas redes sociais ele recebeu uma enxurrada de mensagens de líderes estrangeiros, principalmente líderes europeus, se manifestando, se solidarizando com a causa ucraniana, dizendo que não vão abandonar a Ucrânia nesse momento. Zelensky fez questão de republicar todas essas mensagens através do X, o antigo Twitter, agradecendo publicamente a todos esses chefes de Estado. Pode até ser visto aí com uma certa menção ao vice-presidente J.D. Vance, que reclamou que Zelensky nunca havia agradecido os Estados Unidos pela ajuda à Ucrânia. Então a gente vai acompanhar essa reunião de amanhã entre Zelensky, os chefes de Estado de países europeus, 15 chefes de Estado ao todo, e também o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Daniel. Legal, Fabrício Natzky, um bom resumo dessa agenda de Volodymyr Zelensky no Reino Unido. Valeu, Fabrício. Chama o Cristiano Vilela. Há pouco nós tivemos uma entrevista especial sobre esse tema, mas agora um detalhe dessa agenda de Volodymyr Zelensky no Reino Unido, o encontro dele
com o premier Keir Starmer, e aí, naturalmente, as projeções, né, de que o líder ucraniano tente intensificar essas articulações e encontros com lideranças europeias. E aí, Vilela, o que está em jogo? A Ucrânia consegue caminhar sem o apoio dos Estados Unidos? Olha, Caniato, eu não tenho dúvida que ele receberá muito apoio, receberá abraços, será recebido de braços abertos em diversas reuniões, em diversos países. No entanto, o que ele precisa mesmo é de Pix na conta, é de recursos vindo, especialmente dos países da União Europeia, para custear os volumosos gastos de guerra, que vinham sendo suportados, na sua maioria, pelos Estados Unidos da América, e agora Donald Trump acabou com esse envio de recursos à Ucrânia. Nesse sentido, eu vejo que é muito difícil que ele consiga um incremento de recursos europeus. E nesse sentido, ele vai ficar com a corda no pescoço, com uma incapacidade de fazer frente aos recursos de guerra da já combalida economia da Ucrânia. Eu vejo que esse episódio que tivemos ontem, um episódio que, por mais grotesco que seja, ele é um episódio que, no final, ele faz com que haja um checkmate em relação ao papel da Ucrânia nesse conflito, e eu não vejo grandes chances da Ucrânia poder continuar por um bom período ainda em guerra.